Olá, meus queridos amigos. Aqui é a pastora Karina com vocês, depois de alguns dias ausente nessa semana, né? Devido a uma crise de sinusite, né? Que advém desse tempo tão seco, a mudança, né, de clima, mudança de estação que nós passamos. E por isso, desde já, eu quero me desculpar aqui pela voz um tanto quanto falha, mas já estava com saudades de vocês. Então eu disse: hoje nós vamos concluir o Salmo 3 para a glória de Deus. Quero dizer para vocês também que ainda na semana que passou eu havia dito que subiria aqui para o nosso canal vídeos com o tema O Fim dos Tempos. E em decorrência desse problema com a voz, esses vídeos se atrasaram também. Mas eu creio que neste final de semana, em geral, eu posto vídeos durante a semana e no fim de semana não. Mas por essa ausência nesses dias da semana, este final de semana, se Deus permitir, virão vídeos tanto para a série Orando Salmos, quanto para o início, né, dessa nova jornada no tema O Fim dos Tempos, tá bom? Vamos aí recuperar o tempo perdido, né? Esses dias que ficamos parados. Então eu quero desde já te lembrar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se já, clica no sininho porque subirão vídeos para você nos próximos dias e você, assim que esses vídeos estiverem prontos, né, que no canal você será notificado. Também deixa o joinha que nos ajuda bastante, tá bom? Nós vamos à reflexão agora, a última parte do Salmo 3. Talvez eu precise recorrer a um pouquinho de água aqui durante o vídeo, vou pedir essa permissão a vocês também, para a hidratação da garganta, que ajuda bastante nessa fase, tá bom? Mas vamos, desde logo, Salmo de número 3. Nós temos aqui versículo 5, nós vamos do 5 ao 8 hoje, tá? Então veja só, o salmista diz assim: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Lembra-se que falamos no início deste salmo, este salmo é de Davi, e ele escreve, não é? Quando está fugindo do seu filho Absalão. Então toda a introdução está no nosso encontro anterior. Você pode procurar no canal se não viu, Salmo 3, episódio 1, tá? Você vai ter toda essa introdução, mas já dá para você compreender que Davi mais uma vez está numa jornada de batalha, de guerra, e uma das batalhas mais dolorosas, né? O próprio filho travando batalha com Davi, Absalão. E em meio a tudo isso, né, Davi saiu de Jerusalém, ele está peregrinando junto com os seus valentes, com o povo que segue com ele. Então imagine você, né, deitar e dormir numa situação dessa. Hoje nós vemos tantas pessoas com dificuldade para dormir, né, com insônia. E quando nós pastores, quando atendemos essas pessoas, vamos ouvir: estava preocupado com a família, estava preocupado com o emprego, estava preocupado com a luta e com uma série de situações que se levantam. Então imagine você, Davi, né? Se você parar e focar no momento que ele está vivendo, e ele está dizendo: deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Esse versículo traz para nós um estado de segurança. Quando nós estamos em Cristo, nós desfrutamos de um estado de segurança, que nenhuma situação que está à nossa volta pode abalar. É a paz que excede a todo entendimento humano. Você pode me dizer assim: pastora, mas Davi, ele está vivenciando tudo isso muito antes de Jesus vir à Terra. Exatamente. Davi tinha uma comunhão tão grande com Deus que ele provava de situações que ainda estavam por vir.
Você quer ver uma coisa? Quando no Salmo 116, verso 12, está escrito assim: tomarei o cálice da salvação, né? E pagarei os meus votos diante do Senhor. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito para comigo? Tomarei o cálice da salvação e pagarei todos os meus votos. O que vem a ser o cálice da salvação? Senão o cálice da bênção, da comunhão, do sangue de Cristo que nós ministramos na Santa Ceia. Mas ainda está aqui, né? Muito antes de tudo acontecer, a crucificação, o derramamento do sangue. Eram situações proféticas e pela união que Davi tinha com Deus, ele já estava desfrutando de todas essas bênçãos. Lembra? Provérbios no capítulo 10, no decorrer do capítulo 10 você vai ler: a bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. A bênção do Senhor estando conosco mesmo no momento de dor, ela é o nosso analgésico. Então essas benesses já eram ministradas, já vinham sendo ministradas pelo Senhor. Com a vinda de Jesus, essas bênçãos se acentuaram, elas se tornaram mais densas em nossas vidas. Então o que eu estou dizendo para você, cercado de uma situação tão adversa, Davi está dizendo: deitei e dormi. Ele está dizendo isso somente no ato do sono. Ele está falando aqui literalmente do sono biológico também, que é muito importante. Se você que está me ouvindo sofre com insônias, perturbações noturnas, seja liberto hoje em nome de Jesus. Nós vamos orar aqui. Amém? Mas Davi está falando, queridos, de uma segurança ainda superior a isso. Uma segurança tão grande que vem da presença de Deus. Que vai desaguar nisso, né? Que vai manter o nosso equilíbrio, o equilíbrio do nosso corpo, o equilíbrio biológico também. Lembre-se, se o espiritual está bem, todas as demais coisas estarão bem também. Claro que aqui fora, no externo, nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Termina uma luta, vem outra, termina uma dificuldade, vem outra. Quando não é uma tribulação, é uma provação. Mas a paz interior que nós temos, ela é tão grande que ela transborda. Veja, o apóstolo Pedro, Atos capítulo 12, ele está preso, né? Herodes matou Tiago. E Pedro está preso para quê? Para morrer também. Mas a Bíblia diz que a igreja orava por ele e Pedro estava dormindo. Quem é que sabe que vai amanhã a pena de morte e dorme hoje à noite? Só quem está amparado por essa segurança suprema do Senhor. Tanto Pedro estava dormindo que o anjo, quando a igreja ora por ele, o Senhor envia anjos para dar o livramento. E os anjos precisam acordar Pedro para tirá-lo daquele lugar. Olha que coisa fantástica. Recebe essa bênção sobre sua vida nessa noite. Quem sabe você diga: pastora, você não conhece os meus problemas, eu estou cercado, há tanta adversidade. Olha o que o salmista disse no verso 6, eu já li com você. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim. Não terei medo. O medo, meus amados, é uma arma. Quando o medo é exacerbado, né? Enquanto ele está num nível normal de proteção à nossa vida, aquele instinto que nos impede de colocar a nossa vida em risco, que é uma dose normal do medo, ok. Quando o medo cresce e se agiganta, ele se torna uma arma do inimigo. A gente ouve dos profissionais de saúde o seguinte: a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Isso cabe também para o medo. Enquanto ele está no nível de proteção, de instinto de proteção, ele é o remédio. Se ele se exacerba, se ele sobrepõe o nível normal, ele tornou-se um veneno. Quando o medo é exagerado,
o que há de virá dele? O medo vai trazer paralisia. Uma pessoa com medo, ela paralisa. Não é isso? Uma pessoa com medo, ela trava, né? Porque a pessoa, existe a situação em que a pessoa paralisa e age. Não. O medo, ele pode trazer esse segundo degrau, que é o travamento. A pessoa se fecha, ela não age, vai para um quarto, se tranca, dali não sai mais, não se alimenta, né? Então o medo traz paralisia, travamento, opressões. Como é que eu venço o medo, pastora? Se enchendo do Espírito Santo, se enchendo da palavra de Deus e avançando dentro daquilo que a palavra de Deus vai te direcionar. Então, o que o salmista fazia? Se refugiava em Deus. Deitava e dormia. Me deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. O que o salmista cria? Não há ninguém mais forte do que aquele que está comigo. Nós costumamos dizer, não é? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Dessa maneira, nós precisamos entender. E mais do que entender, crer. Estou cercado a tantas adversidades, parece que as adversidades vão me submergir, mas não vão. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Se passares pelas águas, elas não te afogarão. Por quê? Maior é o que está comigo, maior é o que está contigo. Esse era o posicionamento de Davi. E aí você vai ver um pedido dele breve. Levanta-te, lá no versículo 7. Levanta-te, ó Senhor, e salva-me, ó meu Deus, porque atingiste a todos os meus inimigos sobre o osso malar. Quebraste os dentes dos ímpios. A salvação pertence ao Senhor. A tua bênção está sobre o teu povo. Veja, uma oração, talvez uma das mais breves de Davi. Levanta-te, ó Senhor, salva-me, ó meu Deus. Nessa oração você vê Davi colocando 2 imperativos. O primeiro é levanta-te. É uma mudança de ação, do descanso, né, para um posicionamento de agir. Isso é muito importante para nós. Há um momento de descansar no Senhor. Não adianta ficar sem dormir, não adianta ficar ansioso, né? Agora, se você de fato se refugia no Senhor, se você de fato está seguro em Deus, nessa sua calma, nessa sua paciência, o Senhor vai falar contigo, te dando a direção da ação, certo? E é muito importante. Por que essa segurança ela vem primeiro? Porque a alma agitada não consegue ouvir a Deus. A alma agitada não escuta o Senhor. A alma agitada ela só fala. E quando a sua alma fala, você por vezes vai pensar que é Deus falando. É preciso discernir a voz do Espírito Santo da voz da nossa alma, né? Pastora, como é isso? Nós vamos ter aqui uma série sobre edificação, vida de oração, onde nós vamos falar dessas coisas também. Por isso, se inscreve no canal, ativa o sininho para que todos esses vídeos cheguem até você, tá bom? Veja só, é preciso discernir a voz da sua própria alma da voz do Espírito de Deus. Quando você está agitado, você vai ouvir muito a voz da sua própria alma, dizendo, vai para lá, vai para cá, faça isso, faça aquilo. Mas quando você está refugiado no Senhor, você está naquela comunhão gostosa com Deus, naquela comunhão verdadeira com o Senhor. Quando a voz de Deus bradar, você vai entender. O Senhor está dando este comando e eu vou agir por aqui.
Olha que coisa maravilhosa, não precisou de ansiedade, não precisou perder noites de sono. O Senhor veio simplesmente, Ele falou, Ele te direcionou. Lembra de Elias? Tão agitado, né? Recebe a ameaça de Jezabel, sai pelo deserto, deita debaixo do zimbro, esconde-se numa caverna. De repente houve um barulho de vento, de repente fogo, mas é numa voz mansa e tranquila que o Senhor fala com ele. Então, uma voz mansa e tranquila você também só ouve quando você está o quê? Manso e tranquilo. Então essa segurança de Deus, ela vem para preparar esse ambiente. Porque quando o Senhor se levantar, você vai se levantar também. E vai se levantar com direção correta. Salva-me, ó meu Deus, é o segundo imperativo que ele usa. E aqui, quando falamos em salvação, em todas as batalhas e guerras que os homens de Deus, mulheres de Deus, povo de Deus passou, você vai ver que a salvação veio somente do Senhor. E você vai ver que o exército de Deus é sempre muito menor, para que ninguém se glorie dizendo que a vitória veio da sua própria força ou da sua própria justiça. É típico isso. Os exércitos que se levantam contra nós, aparentemente são sempre maiores. As lutas são grandes porque quem vai vencer a guerra é o nosso Deus, que é grande. Nós seremos apenas um instrumento. E as pessoas vão sempre se admirar, dizendo, como é que você conseguiu? Não, eu não consegui. Foi o meu Senhor que venceu. Então não se assuste, não se preocupe, né? Não se detenha no pensamento, essa guerra, essa luta vai me matar. Não vai, não. É Deus que está pleiteando a sua causa. Davi ainda diz assim, o Senhor atinge os meus inimigos sobre o osso malar. Ele quebra os dentes dos ímpios. O osso malar é esse osso que está na maçã do nosso rosto, sabe ali na bochecha, né? Mais ou menos na região aqui. E aqui, meus irmãos, por que o salmista está dizendo o Senhor atinge meus inimigos no osso malar? Porque aqui existe também uma correlação com a visão. Então, quando os inimigos são atingidos no osso malar, eles perdem a visão. E assim, eu quero dizer para você que junto com a tribulação ou com a luta vem sempre o escape. Quem lida com as situações adversas, quem lida com os inimigos que se levantam, e aí não estou falando de pessoas, estou falando de demônios, é o nosso Deus, é o exército ordenado pelo Senhor. Não se preocupe com o tamanho da luta, não se preocupe com o cerco que está sendo feito contra a sua vida, mas confie no Senhor, se resguarde em Deus, porque Ele te dará a vitória. Amém? Vamos orar agora. Chame as pessoas que estão aí junto de você, deem as mãos e vamos clamar, nosso Deus e nosso Pai, eterno, soberano e poderoso Senhor. No nome precioso de Jesus Cristo, eu oro agora com todas essas vidas, agradecendo a Ti porque estamos retornando nesta jornada e creio que não vamos parar. Vamos seguir adiante com a Tua direção, com a Tua bênção e com a Tua graça. Pai, alcança nesse momento vidas que têm tido problema específico com noites de sono, perturbações à noite, preocupações à noite. Eu repreendo todo esse mal agora. Pessoas que têm passado noite em claro, e eu repreendo este mal e eu declaro a bênção do sono reparador sobre teus filhos. Assim como o salmista, que todos possam dizer, eu me deitei, adormeci, acordei porque o Senhor me sustentou. Eu libero aqui no nome poderoso de Jesus, na autoridade deste nome, a bênção do sono reparador. E coloco nas mãos do Senhor toda luta, peleja, batalha, cerco, meu Deus, que parece tão grande, feito contra a vida dos teus filhos, que nessa hora caiam por terra e sejam abatidos os demônios que tentam cercar
as adversidades e situações que tentam se levantar, enfermidades, seja o que for, Senhor. Nós repreendemos todo o mal. Eu declaro a tua bênção sobre o teu povo, sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família. Seja a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Fica ligadinho aqui. Vamos prosseguir com um fim de semana aí, se Deus permitir, um fim de semana intenso, com vídeos para você, com muita novidade, com a bênção e a graça do nosso Deus. Que o Senhor abençoe toda a tua casa e toda a tua família. Se Deus permitir, voltamos no próximo vídeo. Um beijo no coração. Tchau.